Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre o livro Floresta é o Nome do Mundo. Esse livro aqui, da Ursula K. Le Guin, que é uma autora estadunidense que escreveu muito ao longo do século XX e que faleceu não faz muito tempo assim, em 2018. E esse livro foi lido no Clube Labaredas no mês de outubro. Foi uma leitura muito bacana, tivemos trocas bem importantes para minha construção como leitora, e a gente percebe, né, que todo mundo se envolve, que todo mundo aprende um pouco mais, pensa sobre questões que não tinha pensado, né, ao mesmo tempo se envolve com uma boa história, porque é tudo isso, né. Esse livro da Ursula Le Guin, ele foi publicado em 1972 pela primeira vez, e ele saiu como uma novela. Esse livro é uma história um pouco mais curta, pelo que já li de comentários de outras pessoas que conhecem um pouco mais a obra da Le Guin, é uma obra menos densa do que A Mão Esquerda da Escuridão, do que Os Despossuídos. Enfim, então talvez seja uma boa porta de entrada para a autora também. É claro que quem leu esses outros livros e ainda não leu esse, eu acredito que vale super a pena entrar em contato com as ideias da autora, entrar em contato com esse tipo de ficção científica que ela fazia. E a ficção científica que a Le Guin fez ao longo da vida, ela estava bem voltada para o social, ela conversava muito com as ciências humanas, com a sociologia, com a história, com os processos históricos vividos pelo ser humano ao longo do tempo. Eu gostei muito de uma frase dela que tem na introdução do livro A Mão Esquerda da Escuridão, que eu já tenho aqui, mas ainda não li. E ela diz que a ficção científica não prevê, ela descreve. Então, foram em elementos que ela observava na história humana, nas sociedades humanas, que ela se inspirou para compor as obras que ela compôs ao longo da sua vida. E a Ursula Le Guin teve uma vida muito prolífica em termos de produção literária, foram mais de 20 romances, produziu ao longo de 60 anos, muita poesia, crítica literária, tradução, ensaios. Então ela escreveu ao longo de várias décadas, fez literatura infantil, inclusive, que eu acho uma coisa muito bonita de se fazer. Eu tava lendo um texto da Carola Saavedra, que tá naquele livro O Mundo Desdobrável, que eu já mencionei para vocês e que eu acho que conversa lindamente com esse livro, A Floresta é o Nome do Mundo. E a Carola Saavedra, ela cita a Le Guin para mencionar uma fala da Le Guin em que ela comenta sobre a literatura infantil e que espaços a literatura infantil tem ocupado e, aliás, o que tem ocupado a literatura infantil, que temas têm sido atribuídos à literatura infantil. Alguns temas que, inclusive, não precisariam ter esse selo de literatura infantil, como as mitologias indígenas, como, por exemplo, a preocupação com os animais e com os seres da natureza. Fábulas, por exemplo, comumente assumidas como literatura infantil. Eu acho bacana essas reflexões porque denotam já boa parte dos pensamentos que permeavam as ideias e a imaginação dessa grande escritora. A Ursula Le Guin, ela cresceu numa casa muito diferenciada. O pai dela era um antropólogo muito importante, então desde muito jovem ela já se interessava pelas mitologias, pelas cosmovisões indígenas, e isso fez muita diferença na literatura dela. Inclusive, eu acredito que esse seja um livro que conversa muito com o modo de ver o mundo dos indígenas no Brasil, por exemplo, pensando nos Yanomamis, já que aqui fala muito sobre os sonhos. Esse livro recebeu o prêmio Hugo Award, que também é um fato importante sobre ele, teve algum reconhecimento e faz parte de uma série de outras obras que a Ursula também escreveu. Ele está conectado com outras obras, como Os Despossuídos e A Mão Esquerda da Escuridão. Embora sejam histórias independentes, todas elas fazem parte, então, de um mesmo ciclo de escritos da Le Guin. Alguns temas trazidos aqui nesse livro envolvem violência, colonização, exploração da natureza, dominação, racismo, misoginia, enfim. É um quinto livro, então, desse ciclo de obras da Le Guin, que é o ciclo Heinrich.
e acaba se tornando um livro super interessante de ser conhecido. É um dos 3 publicados aqui no Brasil, junto com aqueles 2 que eu já citei anteriormente. O período em que ele foi escrito era um período de conflitos, contexto de Guerra Fria, contexto de guerra no Vietnã, inclusive, se no Ocidente a Guerra Fria ela permaneceu com a ameaça constante, na Ásia a Guerra Fria ela se transformou em conflitos, por exemplo, a Guerra do Vietnã nessa época aqui também. Então a Le Guin, que história que ela conta nesse livro Floresta é o Nome do Mundo? Esse livro ele se passa no planeta 41, também chamado de planeta Atesh. É um planeta que tem uma formação bem interessante, muita água, várias ilhas, e essas ilhas formadas, cobertas por florestas densas, e uma população formada também de humanos com características físicas muito diferentes dos humanos da Terra, uma cultura totalmente diferente dos humanos terranos e integrada à natureza de uma maneira super especial. A Terra está exaurida, não tem mais floresta, não tem madeira, e aí os humanos estão nesse outro planeta para explorar principalmente essas florestas, principalmente derrubar árvores. E é isso que eles estão fazendo lá em Atestia. A despeito de todas as regras que existem, esses humanos que estão lá, eles estão explorando essas populações locais, escravizando essas populações locais. O livro é narrado em terceira pessoa, sob o ponto de vista de 3 personagens, que são o Davidson, um humano vindo da Terra, o Selver, que é um atestiano, e o Lyubov, que também é um humano vindo da Terra, e ele é antropólogo. Então, essas 3 visões que acabam convergindo e formando o livro. É muito bacana como esse narrador, então, penetra na mente desses personagens, observa a forma como eles compreendem aquele planeta Atestia, como eles compreendem aquele mundo, tanto então das pessoas que estão vindas de fora, como o Davidson, que corresponde bem àquela característica, aquele estereótipo do colonizador, tanto com Selver, que é um personagem super interessante e que denota bastante do que seria essa população atestiana, que características eles têm, as formas de pensar, de ver o mundo, de reagir às coisas que acontecem, e o Lyubov, que é esse antropólogo que exerce um papel ali interessante, que media muitas situações, que observa esse povo, que tenta compreender essas populações em interação com os humanos da Terra. O povo de Atesh, eles têm por volta de 1 metro, pelos verdes cobrindo o corpo, olhos grandes, um sono que é diluído ao longo do dia e uma conexão profunda com os sonhos e com as árvores, com as raízes das árvores, com as folhas. Inclusive em Atesh a palavra sonho quer dizer raiz. Tem toda uma explicação simbólica que a Le Guin coloca aqui, que eu achei muito bonita, que fala sobre essas mitologias que explicam a origem do ser humano, dizendo que ele veio do barro. Isso está presente em diversas culturas, de formas diferentes. E em Atestia, então, aquele povo, ele veio das raízes, dos ramos das árvores, das folhas. Essa conexão deles com as plantas, com a floresta, ela é muito forte, e com o mundo dos sonhos também. Para os atestianos, a palavra sonho e a palavra raiz, ela tem o mesmo sentido, e o mundo dos sonhos para eles é um mundo que não sobre do mundo real. É muito bacana como é construída essa história nesse livro. Para mim é um dos pontos fortes sobre essa história, esse modo de ser dos atestianos que acaba encantando. Eu até fiz uma listinha sobre por que os atestianos são tão interessantes, porque o toque para eles é uma das coisas mais importantes. Então eles tocam as pessoas que eles querem bem. O toque não tem só uma conotação sexual ou uma conotação maternal, como tem para os humanos terranos. Eles usam o canto como uma ferramenta para dominar a própria agressividade, ou para controlar a agressividade, ou para dar vazão para a própria agressividade, o que é transformar em arte, né? E o que é evitar também as guerras.
guerras, então é um povo muito pacífico, e que os humanos terranos, eles contaram com isso ao longo do tempo, de que era um povo muito pacífico, então a dominação seria mais fácil. Eles sonham acordados e não estabelecem um padrão de divisão entre o que é sonho e o que é real, o que também é uma característica muito bonita. Eles, inclusive, acabam pensando que é muito estranha a forma como os humanos terranos vivem, que não sonham, ou que sonham como crianças, que acham que o mundo dos sonhos não tem qualquer sentido na vida prática. Então tem aí essa pegada do sonho, é uma das que eu mais curti no livro. Todas as partes em que fala sobre o sonho, que fala sobre esse planeta, sobre a conexão das pessoas desse planeta com a floresta, com a natureza, são trechos muito bonitos, muito poéticos, que me encantaram. Então, esse povo, eles têm uma conexão muito profunda com esse mundo, com essa floresta. E os humanos terranos entram ali, né, botando tudo abaixo, destruindo, derrubando aqueles velhos mecanismos de colonização. Então, é uma leitura muito interessante que a Legua faz aqui, até mesmo em termos da história da humanidade, de como isso foi feito em diversos momentos ao longo do tempo, de povos, né, se considerarem superiores a outros por terem mais tecnologia, por exemplo, e mais instrumentos de dominação, e chegarem e se estabelecerem em busca de matéria-prima, explorando mão de obra, escravizando, praticando violência contra homens e mulheres e crianças. Então é uma história que dialoga muito, dá para se dizer que é uma releitura, né, desses processos coloniais. Outro aspecto curioso aqui e sobre o povo atexiano é que são as mulheres que governam. Essas populações, elas não têm um governo centralizado. A política, ela cabe às mulheres e mulheres idosas. Eles não sabem o que é culpa, eles não sentem culpa. E eles também têm uma capacidade de resistência que faz muita diferença para a história deles. Bem, esse livro é, assim, uma pérola. Eu fiquei muito feliz de ter lido em conjunto com o clube. Eu sei que tem obras da Legua que são mais complexas que essa, que aprofundam talvez temas que a Legua já trouxe aqui no Floresta é o Nome do Mundo. Como foi a minha segunda leitura da Legua, e até então eu só tinha lido a Teoria da Bolsa da Ficção, que é um pequeno ensaio. Eu fiquei muito satisfeita em ter lido esse aqui em seguida. Agora o próximo vai ser A Mão Esquerda da Escuridão, que eu já tenho aqui na minha estante, então vai ser uma leitura bem especial, já familiarizada com as ideias, com os temas, né, com a forma de contar dessa escritora. E eu sei que é um livro bem mais complexo e que, de certa maneira, talvez aprofunde ainda mais nas questões sobre esses mundos, sobre esse universo, sobre esse ciclo, né, de histórias que ela elabora. No mais, adorei, eu gosto muito de pensar essas escritoras, mulheres de ficção científica, e de acordo com a Legua, o que ela elabora também são experimentos de pensamento, experimentos mentais, e isso tudo conversa muito com a minha maneira de compreender o mundo também, de tentar compreender os processos históricos, e ela colocar tudo isso na forma da literatura, na forma da ficção científica, é algo que me deixa satisfeitíssima. Essas releituras que ela faz, né, das relações humanas, das relações sociais ao longo do tempo, questionando também o próprio tempo, né, a violência, as guerras do próprio tempo em que ela vivia. Então é um livro que eu acho que tem uma pegada ecológica que é super importante, pensar nos tempos que vivemos hoje de emergência, de urgência, né, climática. Esse livro também tem uma característica muito forte, então, como eu já mencionei, de diálogo com outras cosmovisões, com outras formas de ver o mundo, de ver a natureza, de ver a relação do ser humano com a natureza, talvez não como algo tão à parte, né, mas como algo inserido nesse meio, né? O ser humano precisa das árvores, precisa
precisa dos animais, precisa dos ecossistemas. Muitas vezes esquece disso em nome da exploração. E a Legô, ela traz tudo isso aqui, ela traz esse diálogo e essa sensibilização também, não só para essas cosmovisões, mas também para essas populações originárias, como no Brasil, as populações indígenas, guardiãs dessas formas diferentes de ver o mundo, né? De usufruir da vida, que são formas que as pessoas brancas, né, que a civilização, entre aspas, não consegue nem conceber. E é bacana colocar tudo isso em diálogo, ainda mais nos tempos em que vivemos, né, com tantos problemas, com tantos desafios envolvendo a natureza, envolvendo o clima, envolvendo as sociedades, né, envolvendo as diferenças e os abismos sociais. Por isso que eu quis trazer essa resenha, mais uma leitura feita no Clube Labareda, super especial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar um like, por favor. E de encaminhar esse vídeo para alguém que vocês acham que vai curtir esse livro, que vai curtir essas reflexões. Isso é muito importante. Deixem uma curtida aqui, deixem um comentário. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Obrigada a todo mundo que ficou comigo até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.